Boa noite, amigos. A nossa brincadeira de sempre. Quem respondeu boa noite com maior entusiasmo vai concorrer a um copo de água fluida, totalmente gratuito. Boa noite. Não vão embora sem tomar água fluida. Todo mundo ganhou. De vez em quando, a vida parece que vira de cabeça para baixo. Nós temos a sensação de que tudo conspira contra nós, nada dá certo. Passamos por momentos de angústia, de tribulação, de dificuldade, de dor, de agonia. É o desencanto que experimentamos quando uma criatura que amamos nos vira as costas e nos abandonam. É a decepção de muitas vezes aquela criatura que nós depositamos tanta confiança e nós percebemos que não eram dignas de confiança. É a dor da perda de um ente querido. É a dificuldade financeira que atravessamos quando experimentamos um longo período de desemprego e as dificuldades batem às portas. É a dor que nos visita na doença, na forma de corretivo, porque ainda somos criaturas que não aprendemos a amar o suficiente. E a espiritualidade nos alerta sempre que a evolução é uma necessidade. E quem não evolui pelo amor, vem a dor para nos fazer caminhar. Às vezes nós nos perguntamos, mas o que é que aconteceu com a minha vida, que tudo virou no avesso? Parece que todos os nossos projetos, em quem depositamos os nossos melhores créditos, não vão para frente. Tem pessoas que reclamam, falam, dizendo: está tudo tão difícil, está tudo tão complicado, e eu tenho orado, eu tenho clamado a Deus, eu tenho pedido insistentemente, e Deus não me responde. Por que será que Deus não ouve minha voz? Essa noite, eu gostaria de contar um segredo a vocês. Quando você estiver passando por um momento de tribulação, de dor, de agonia, de dificuldade, de problemas infindáveis, ore a Deus, clame por Deus, mas com fé, e feche os olhos, procure no silêncio da sua alma, porque não é Deus que não está te ouvindo, é você que não está ouvindo a voz de Deus, porque Deus fala no silêncio da tua alma. Deus fala contigo a todo instante, e a alma, ela se assemelha a um lago. O lago, quando está sereno, reflete a imagem do céu, mas quando o lago está conturbado, ele revolve a lama que está no fundo e perde a transparência. Deus está contigo a todo instante. Deus não te falta em momento nenhum. Nós é que não estamos ouvindo sua voz, porque Ele fala contigo a cada manhã. Quando você desperta
que você acorda e se dá conta que ocorreu um milagre na sua vida. Um milagre que se repete em todos os dias. Quando nós acordamos, só que nós não nos damos conta desse milagre, porque ele se tornou uma coisa tão corriqueira que nós deixamos de valorizar. Toda manhã, quando o sol se levanta no horizonte, te oferecendo mais um dia na sua existência, que você desperta, que você abre os olhos, nós deveríamos agradecer a Deus, porque continuamos vivos. E naquele dia, nós temos em nossas mãos todas as possibilidades de mudar tudo na nossa existência. Só não vamos ter essa possibilidade quando desencarnarmos, partimos dessa para melhor. Aí não tem mais jeito. É interessante esse mistério e esse aconchego da existência de Deus dentro de nós. Jesus nos alertava a esse respeito, dizendo: edifica em ti o reino de Deus, porque o reino de Deus está em vossos corações. O reino de Deus habita em ti. O reino de Deus está aqui dentro. Deus está dentro de nós. É interessante essa analogia que nós vamos fazer, e é para nós pensarmos bastante a respeito. O casal, quando se une no matrimônio, cheio de esperanças em construir uma nova vida a dois, nos sonhos, nas aspirações, nos desejos, a mãe diz para o marido: ai, nós vamos ter 2 filhos, 3 filhos. E já nos sonhos e nos pensamentos já mentalizam: uma menina, 2 meninos, 2 meninas, 1 menino, não importa. Se vier um menino vai se chamar Joãozinho, se vier menina vai ser a Mariazinha. Os filhos ainda não vieram. Os filhos ainda não estão materializados na nossa frente, mas eles já existem no nosso sonho, no nosso inconsciente, no nosso ideal. O pai fica imaginando aquela menininha linda, imaginando que ela vai chamá-lo de pai, ele vai carregar no colo. E aí, quando esses anseios são atendidos, que a mãe, a futura mãe, comunica: eu estou grávida. Ai, será que vai ser o Joãozinho? Será que vai ser a Mariazinha? É aquele sonho, é aquele encantamento que o casal deveria ser assim, curtir bastante, já conversar com a criança no ventre materno, acariciar. O espírito, embora inconsciente, ele está ouvindo tudo. Ele percebe o carinho que ele vai ser recebido naquele lar. E depois, quando vem, que a mãe dá à luz, que ela segura nos seus braços pela primeira vez e ouve o choro daquela criança que oferece o seu seio. Aquilo é um sonho, uma aventura que se realiza, de alguma coisa, de um milagre fantástico, de uma vida que se renova, e que o casal feliz embala nos braços. Vêm os filhos tão amados, que não existiam, mas já existiam em pensamento. Assim é Deus. De vez em quando eu fico me questionando e me pergunto, de vez em quando isso me dá uns nó na cabeça, porque eu fico me perguntando: e se eu não existisse? Alguém aqui já se perguntou: e se eu não existisse?
mas nós existimos. Nós existimos, vocês sabem por quê? Porque antes de nos materializarmos, de recebermos o sopro da vida, o dom de existir, nós já existíamos no pensamento do nosso Pai. Deus já pensava em cada um de nós. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece as nossas angústias, nossas tribulações, os nossos problemas, as nossas agonias, as nossas dificuldades. Ele conhece tudo de nós. Por mecanismos que o ser humano, ainda no estágio evolutivo em que nos encontramos, não temos capacidade de entendimento. Como isso pode ocorrer? Jesus nos disse: não cai um fio do seu cabelo, não cai um fio de cabelo da sua cabeça, sem que o Pai o saiba. Não cai uma folha de uma árvore, sem que o Pai o saiba. Não temos condição de entendimento ainda, de ter a compreensão da grandeza e quais mecanismos Deus tem. Mas Ele acompanha cada um de nós. Ele conhece os nossos pensamentos mais íntimos, as nossas aspirações mais secretas. Ele conhece cada um de nós, porque nós já existíamos no sonho do Pai. E os Espíritos dizem: Deus é amor. Deus é a essência mais sublime do amor. Deus é a manifestação do amor na sua essência mais sublime. E os Espíritos dizem que a maior força que rege o universo é o amor. Que tudo mantém equilíbrio e harmonia, em tudo se manifesta, é o amor. Deus é a personificação do amor. Nós, em algum momento de sublime inspiração e de muito amor, porque tudo que Deus faz é amor. Em algum momento de muito amor, o Criador nos deu o dom de existir, nos deu o sopro da vida, e por essa razão nós existimos, porque nós já existíamos antes, no sonho e no pensamento do Criador. Olha que coisa linda, gente. Isso é o amor de Deus pelo ser humano. Mas nós estamos ainda muito distantes de entender a grandeza, a dimensão desse amor. Ainda nos perdemos nos escaninhos do amor possessivo, do amor paixão, do amor egoísta. Cada um de nós fomos criados e somos uma centelha divina, cuja origem foi o próprio Criador. Nós somos uma centelha divina originada do próprio Criador. Nós somos de essência divina. Nós detemos na nossa essência o DNA do Criador. E por essa razão o Criador habita em nós, porque nós temos o DNA do Criador. Nós somos seres divinos. Nós só não percebemos ainda a presença dele dentro de nós. E quando isso acontece, nós somos tomados por entusiasmo. Entusiasmo é uma palavra de origem grega que significa a manifestação de Deus dentro de você. Quando o ser humano atinge essa condição de perceber a presença do divino se manifestando dentro dele, nada, não existe empecilho, não existe barreira, não existe nada que segure. Não no sentido material, porque ele supera todas as dificuldades. Jesus
tinha a manifestação do divino dentro dele, por isso ele não se deteve em lugar nenhum, nada o detinha do seu propósito, do seu objetivo. Paulo, quando percebeu a manifestação do divino, nada o deteve, e ele foi até o fim. Emmanuel diz que quando Paulo se encontra com Jesus, naquele momento havia um abismo que o separava do Mestre. E esse amor, a manifestação de Deus dentro dele, fez com que ele superasse todos os obstáculos, todas as dificuldades, todos os óbices, e palmo a palmo ele vencesse aquele abismo para caminhar de encontro ao Mestre. E isso aconteceu. Chico, a manifestação do divino, de Deus dentro do Chico. O Chico não se importava, ele não queria saber de nada, ele era feliz. Quando perguntaram a ele, ele estava completando 82 anos, perguntaram: Chico, o que você pediria a Deus para ser feliz? E ele diz: eu não pediria nada, porque eu já sou tão feliz. Felicidade não é dinheiro, não é posse, não é poder, não é juventude, não é beleza, não é relacionamento. Felicidade é um estado de espírito. Você pode ser muito feliz com nada e muito infeliz com muito. É um estado de espírito. Nós não precisamos de nada para ser feliz. Eu preciso encontrar comigo mesmo. Por isso o mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, e amar ao próximo como a si mesmo. Então eu tenho que me encontrar primeiro, porque quando eu me encontro, eu encontro Deus dentro de mim. É uma surpresa isso, é uma coisa tão linda. Quando a pessoa se encontra, não no sentido egoísta, mas ela começar a ter consciência de quem é ela. E isso é uma coisa tão séria que vem desde a antiga Grécia, lá no oráculo de Delfos, a inscrição, dizendo: conhece-te a ti mesmo. Nós temos que nos conhecer, saber quem é esse ser que foi criado com tanto amor por Deus, para um destino grandioso, que é o destino de todos nós, que é evoluirmos e atingirmos a perfeição. A evolução é uma necessidade, a opção é sempre nossa, e o Pai respeita a nossa opção, pelo amor ou pela dor. Mas existem pessoas que ainda não acreditam em Deus, tem pessoas que não acreditam em nada, e os Espíritos dizem: não tem importância, você não acredita em Deus? Não tem importância, porque Deus acredita em você. Ele sabe da tua essência, Ele sabe do que você é capaz. Vai chegar o dia em que você vai acreditar em você e em Deus. É questão de tempo, e o Pai é paciente, Ele espera, pelo amor ou pela dor. Tinha aquela pessoa, e normalmente pessoas muito inteligentes são assim, elas são questionadoras. E eu gosto de pessoas inteligentes, porque quando você comprova, que você fala com lógica, com razão, e essas pessoas analisam, elas são mais fáceis de convencer do que muitos beatos, que dizem que acreditam da boca para fora, mas na hora em que a fé é colocada mesmo em xeque, em que ela tem que dar o testemunho, é que nós vemos que aquela pessoa não acredita em nada, nem nela mesma. Mas esse homem era um homem inteligentíssimo, e ele analisava a natureza, olhava o céu, olhava tudo e falava: isso é obra do acaso. É o acaso que criou o Big Bang, houve um aquecimento, uma molécula se expandiu e criou o universo, e nada conseguia convencê-lo. Ele, na convicção de que morreu, acabou, tudo acaba na morte. Ele andava pelos campos
quando de repente aparece na frente dele um urso esfomeado que rugiu e correu atrás dele. Ele começou a correr, mas vai correr mais do que um urso. Chegou o momento que o urso o alcançou, derrubou, e em cima dele estava pronto para desferir o golpe fatal. Naquele momento, numa condição de instinto, de uma forma instintiva, ele grita: meu Deus, me ajuda! Aí tudo parou, como se estivesse numa câmera DAW. Para a imagem, congela a imagem. E ele ouviu uma voz grave dizendo: até que enfim, meu filho, você chamou pelo meu nome. E ele então pergunta: quem sois? Eu sou aquele que você nega, eu sou aquele que você não acredita, eu estou aqui, você me chamou. O que é que eu posso fazer por ti? E naquele momento ele fica num conflito, naquele conflito existencial que muitas pessoas têm, pensando: como? Agora num momento tão grave que eu estou diante da morte, eu vou admitir algo que eu neguei a vida inteira, eu não vou ser honesto comigo mesmo. E a voz dizia: diga, meu filho, vença esse momento, diga o que você quer. E ele então pede: ai, Senhor, permita que esse urso se torne cristão, um urso evangelizado. E a voz diz para ele: seja feita a sua vontade. E aí volta tudo, e o urso que estava pronto para desferir aquele golpe fatal, em vez de dar o golpe fatal, coloca as duas mãos, fecha os olhos e diz: obrigado, Senhor, por essa refeição que eu vou ter agora. É melhor acreditar em Deus, antes que cheguemos a um momento como esse. Porque na verdade, Deus nos fala a todo instante, Deus está presente na nossa vida, Deus é a essência da nossa existência. As pessoas, nós somos seres distraídos, somos de essência divina, mas um tanto quanto distraídos. Nós levamos a vida como se a vida fosse eterna, jamais fosse acabar. Um dia desses, lendo uma mensagem postada no Facebook pelo Deluca, que eu achei lindo, até compartilhei, palavras do Chico Xavier, que dizia o seguinte: o Chico dizendo: ultimamente eu tenho pensado muito na vida e na morte. Eu tenho pensado muito na transitoriedade das coisas, porque tudo passa muito rápido. O momento que nós estamos vivendo é o presente, é o momento que nós temos a oportunidade de mudar as nossas disposições íntimas, mudar as nossas atitudes. É agora, não é ontem, ontem já foi, o amanhã não chegou. O momento é o presente de Deus, é o momento que a gente vive, por isso se chama presente. Nós temos que viver o presente com sabedoria. Então o Chico dizia: porque já se passou tanto tempo e eu nem percebi. Eu olho para trás e de vez em quando fica me perguntando: será que eu não poderia ter feito um pouquinho mais? Amado um pouquinho mais? A música, o epitáfio, dizem que o espírito no momento da morte, o momento da morte é o momento mais solene, é o momento mais solene e grave da existência de cada um de nós. Aliás, está na introdução do livro Nosso Lar, André Luiz dizendo:
O momento da morte é aquele momento em que você está sozinho. Não adianta todos os amigos, toda a multidão, todos os amigos do Facebook. Naquele momento, você está sozinho, diante da sua consciência. E como num filme projetado, você revê toda a sua vida. Numa fração de segundo, o Espírito é capaz de avaliar cada momento, os momentos mais importantes, os momentos felizes, os momentos equivocados em que nós perdemos oportunidades valiosas de praticar o bem, de fazer coisas boas. E diz André Luiz, nesse momento o Espírito chora. Se ele tivesse oportunidade de voltar no tempo e rever o equívoco cometido, refazer o mal praticado, ele daria tudo para poder voltar. Mas aí não tem mais jeito. É um momento solene e grave, em que a pessoa está se despedindo desse mundo para adentrar em uma experiência nova, onde não valem os títulos, onde não vale a grana, onde não vale o carro, último tipo, importado, não vale a casa de campo, não vale os dólares, não vale a conta bancária. Às vezes eu fico com pena, e nesse aspecto tenho procurado me corrigir, porque são imperfeições nossas ainda. Eu vejo muitas vezes com o nariz empinado, já vi muito disso. A pessoa é promovida a gerente, empina o nariz e se acha o tal. Tem pessoas que chegam na condição de diretor de uma empresa, aí ele pisa em cima de todo mundo. A vaidade, o egoísmo exacerbado, ainda faz com que muitas pessoas se achem melhores do que os outros. Nós não somos melhores do que ninguém. Tem pessoas que dizem, eu tenho o direito de usufruir tudo que eu tenho. Tem sim, com sabedoria. Porque tudo que eu tenho não é meu. Tudo que eu tenho não é meu. É um empréstimo. É o empréstimo que o Senhor da vida me concedeu. Nós somos meros usufrutuários, que um dia vamos prestar contas daquilo que recebemos por acréscimo de misericórdia. Eu vejo pessoas malhando na academia para ficar com o bumbum empinado, com a barriga de tanquinho, com o abdômen bem definido, cuidando do corpo físico. Cuida sim, faz bem, mas não exagera, porque tudo isso é um equívoco. A matéria não resiste ao tempo e a lei da gravidade derruba tudo. Tem jeito, fica caído. Lógico, faz uma plástica depois, levanta de novo, mas vai chegar uma hora que silicone não tem jeito. Tem pessoas que dizem, eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho tudo isso, tenho tudo aquilo. E como dizia o Chico, é a transitoriedade das coisas. O Chico ainda diz na sua mensagem, postada pelo De Luca, vai chegar um dia em que eu vou ter que deixar tudo isso para trás. Eu vou deixar de ser doutor, vou deixar de ser advogado, engenheiro, eu vou deixar de ser gerente, eu vou deixar de ser diretor, eu vou deixar minha casa de campo, eu vou deixar os meus investimentos, eu vou deixar de ser pai, marido, eu vou deixar de ser tudo, eu vou deixar até o meu corpo, porque nada me pertence. Nada me pertence. Eu vejo pessoas preocupadas em preservar o corpo e vejo infelizmente muitas criaturas equivocadas dizendo, eu sou a favor do aborto, porque a mulher é dona do corpo, ela pode fazer o que quiser do seu corpo. Nem o corpo é nosso.
quando nós partimos dessa, se for enterrado, volta ao pó. Se for para o crematório da Vila Alpina, vai virar cinza, jogar assim, pronto, foi embora. O que é que resta de nós? O que é que restou de nós? São as aquisições do Espírito, os momentos bem vividos, o carinho, a amizade, o respeito, o abraço carinhoso da pessoa que amamos, o sorriso do nosso filho. Essas coisas nós levamos, e é o que fica na memória. Aquele que parte leva a impressão da vida bem vivida, e quem fica com a memória, enfeitando a memória daquela criatura que nós amamos e que partiu, e que de repente não está mais conosco. A vida é assim, é a transitoriedade das coisas. Então às vezes eu vejo assim pessoas falando: eu sou isso, eu sou aquilo. Eu tenho até pena. Tem até um episódio, outro dia também recebi no Facebook. Aliás, o Facebook é uma ferramenta boa para a gente escrever coisas boas, mas vem tanta droga, eu deleto. Mas coisas boas a gente compartilha. Um dia desses estava vendo, interessante, as pessoas prepotentes, né? Porque, infelizmente, no mundo material em que nós vivemos, a pessoa ter um parente político, alguém graduado, ou ser da política, ser alguém importante, ainda funciona na carteirada. Sabe com quem você está falando? Dizem que prenderam um rapaz até de origem humilde, mas a hora que ele chegou na delegacia, ele falou grosso. Ele falou: olha, vocês tomem cuidado o que vão fazer comigo, porque eu tenho parentes importantes. Aí o delegado perguntou para ele: mas quem são seus parentes? Ele falou: olha, é bom tomar cuidado mesmo, porque a minha mãe é da Assembleia, o meu irmão, ele é procurador, e a minha irmã é promotora. O pessoal falou: opa, aqui a coisa é da pesada mesmo. A mãe na Assembleia, o irmão promotor, a irmã também numa condição de procuradora. Soltaram ele: não vamos criar caso não. Mas na saída alguém perguntou: mas puxa vida, quem é a tua família afinal de contas? Todo mundo assim bem postado. Ele falou: pois é, a minha mãe é da Assembleia de Deus, o meu irmão, ele é promotor da Jequiti, e a minha irmã, ela é procuradora. Quando alguém na vizinhança não sabe onde está uma criança, ela sai procurando. Então, o negócio não é quem sou eu. Sabe com quem está falando? Nós somos criaturas criadas simples e ignorantes, mas com um destino grandioso. Um destino no qual o Pai, antes de existirmos, Ele planejou para nós. Ele viu em cada um de nós, Ele conhece cada um de nós, porque nós já existíamos nele antes de existirmos. Ele conhece cada um de nós, Ele conversa conosco nos momentos de dificuldade, de tribulação, de dor, de agonia. Ele conversa. Nós só precisamos serenar o nosso coração, o espírito, para ouvir a voz de Deus, que fala no silêncio da alma. Ele conversa conosco a todo instante, nos dá bons conselhos. Mas se nós estivermos à semelhança do lago revolto, nós não refletimos a imagem
do divino que habita em nós, nós precisamos nos habituar e ter a consciência que somos seres divinos, que detemos na nossa essência as potencialidades ilimitadas do Espírito. Nós ignoramos do que somos capazes. E a semelhança do elefante nos circos que existia antigamente, aquele elefante, aquele paquiderme enorme, com a pata amarrada numa pequena corda atada a uma estaca, e ele lá ficava, porque estava condicionado naquela condição. Ele desconhecia a força que tinha, porque se ele soubesse a força, ele levava tudo embora e nada o segurava. Às vezes nós estamos à semelhança do elefante, prisioneiros ainda de pequenas amarras da nossa imperfeição. Desconhecemos o potencial que detemos na nossa essência. A semelhança de um balão cativo, que somos prisioneiros por um pequeno fio, mas aquele pequeno fio nos retém. Se soltarmos esse fio, nós vamos embora. Nós precisamos ter a consciência do ser divino que somos, do divino que habita em nós. Muitas vezes, em algumas palestras, e fizemos muito quando lançamos o nosso livro, Jesus, o Divino Amigo, as pessoas perguntavam: é verdade que Jesus vai voltar? E eu sempre respondi com uma convicção inabalável: Jesus não vai voltar. Jesus não vai voltar por uma simples razão: não pode voltar quem não foi embora. Jesus veio para ficar aqui conosco através dos seus ensinamentos, do Evangelho. Ele veio para fazer morada no nosso coração e aqui permanecer. Então nós temos dentro de nós, na nossa essência, o Criador, na nossa essência divina, e Jesus que está aqui. Nós aqui não percebemos. As pessoas dizem: ai, Jesus não me ouve. Somos nós que viramos as costas para Jesus cada vez que nós enveredamos por caminhos tortuosos e equivocados, porque eles estão aqui, sempre estiveram. Então nós precisamos despertar o ser divino que habita em nós, ouvir a voz de Deus que fala no silêncio da alma, porque um dia não sabemos quando, mas esse dia vai chegar. Um dia, quando nós vencermos as amarras das nossas imperfeições, rompermos com a pequena tala de corda que nos mantém prisioneiros, ou vencermos o desafio de soltar e nos desprendermos como balão cativo, um dia nós seremos criaturas perfeitas, que esse é o destino grandioso de todos nós. Quando o Criador nos deu o dom de existir, Ele já planejava, assim como o pai que embala o filho pequeno no colo, ele fica pensando: o meu filho vai estudar, vai ser uma pessoa de bem, vai evoluir, vai crescer, vai se tornar um doutor, um médico. Nos nossos anseios, nos nossos sonhos, nós plasmamos para os nossos filhos as nossas expectativas, esperanças e sonhos. Assim também é o Pai. O Pai planejou para cada um de nós um destino grandioso, maravilhoso, lindo. O nosso destino não é o fogo eterno. O nosso destino, pelo amor ou pela dor, porque nós vamos evoluir. Pelo amor ou pela dor, a opção é sempre nossa. Aliás, Emmanuel dizia:
O espírito inteligente aprende com os erros. O menos inteligente, porque Emmanuel é um espírito muito educado, então ele diz: o menos inteligente continua errando e sofre as consequências. Hoje nós estamos vivendo em função daquilo que fizemos ontem, e vamos viver amanhã em função daquilo que estamos fazendo hoje. Então a pergunta é: o que é que eu estou fazendo hoje? Essa é a pergunta que eu deixo para todos nós, inclusive eu, para nós levarmos para casa e ficarmos pensando bastante a respeito. Hoje eu colho a semeadura de ontem. O que é que eu estou semeando hoje? Porque o que eu estou semeando hoje é o que eu vou colher amanhã. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, não tem dúvida. A vida é esse presente que Deus nos concedeu, é o presente mais valioso, é a única coisa que nós temos realmente de nós, é a vida. Nada mais, nada mais a gente leva. O espírito, na sua jornada em direção à perfeição, ele é o somatório das experiências que nós vamos gravando dentro da nossa memória etérea, e trazemos essa bagagem a cada reencarnação, de experiências dolorosas, de equívocos lamentáveis, de lágrimas sofridas, de alegrias intensas. Somos nós hoje o resultado de tudo isso do ontem. Mas nós precisamos começar a perceber a manifestação de Deus em cada um, ouvir a voz de Deus, sentir a presença do Cristo dentro de nós, porque Ele não está nos templos, Ele não está nos lugares onde nós vamos muitas vezes, templos adornados com pedrarias, com altares de ouro, que já conhecemos. Ele não está lá. O templo sagrado do Pai é aqui, dentro de cada um de nós, na nossa consciência. Por isso Leon Denis, em um dos seus livros, Além da Morte, Leon Denis foi o filósofo do Espiritismo contemporâneo de Kardec. Eu gosto de citar essa passagem, essa citação de Leon Denis, porque ela é linda e ela define exatamente como nós espíritas deveríamos ser. Ele diz: tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei o amor e a caridade. Olha que profundo. Tende por templo o universo, por altar a consciência, por imagem Deus, por lei o amor e a caridade. Isso é profundo. Aonde nós estivermos, nós estamos diante da nossa consciência, estamos diante de Deus, estamos diante do templo sagrado. É no silêncio da alma que nós conversamos com Deus e ouvimos a sua voz. É no silêncio da alma que Ele nos reconforta o espírito e diz: coragem, meu filho, não importa a tribulação, a dificuldade, a dor e a agonia que você esteja vivendo, eu estou sempre contigo. Siga em frente, procure o caminho do bem, que você me encontra no caminho do bem. Porque cada vez que nós nos afastamos do caminho do bem, nós nos distanciamos de Deus, porque a alma fica revolta e não reflete a imagem do Criador. Então seja feliz, porque na medida que você for feliz, Deus está contigo. O dia quando atingirmos a perfeição, que retornarmos na integridade,
na comunhão perfeita com o Criador, que esse é o destino de todos nós. Nós nos desmaterializamos e nos tornamos luz, nós nos tornamos a essência do amor puro. Nós entraremos em comunhão perfeita com o Criador, Ele vai nos receber com alegria, aquele filho que Ele criou e que viu partir nessa grande jornada do Espírito. E com grande alegria Ele vai receber cada um de nós, naquele abraço simbólico, e vai nos chamar pelo nome. Ele vai chamar cada um de nós pelo nome, porque Ele nos conhece. Ele nos conhece na essência, Ele nos conhece cada um de nós. Ele acompanha os nossos passos, as nossas tribulações, as nossas agonias. E muitas vezes Ele se entristece ao ver filhos tão queridos tomando caminhos tão errados. Então, meus amigos, nesta noite de muito amor, de muita alegria, de paz, de harmonia, eu queria finalizar essa nossa conversa, deixando aqui a reflexão da noite. O que é que eu estou fazendo hoje? Porque é o que eu vou colher amanhã. Que a paz de Jesus, o nosso divino amigo, esteja no coração de todos.